Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 1º de fevereiro. Graças a Deus, janeiro acabou, parecia que não ia acabar nunca. E antes eu começo a falar meus estudos do dia, minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo setup das linhas no dólar que a gente teve aqui hoje. O dólar abriu praticamente... Eu vou tentar falar menos praticamente, mas eu acho que vai ser impossível. Todo dia, toda revisão eu falo praticamente. O dólar abriu aqui no bloco 1. E aí, subiu e tocou na linha superior, era 9,4, bem no primeiro candle, então tava bem forte o movimento e tocou. Tocou, não tinha notícia que por essa hora, né, 9 e pouco, e até que tocou de novo era 9,47. E foi, deu certo, né, deu certo, essa linha aqui, super certo, não cheguei a fazer dessa. O preço foi, andou e cravou a região lá de baixo, que é o alvo, e aí nessa parte aqui, deu a opção de compra, aí eu já entrei nesse caso. Não foi no primeiro toque, esperei um pouquinho, mas entrei um pouquinho atrasada depois. O preço não estava andando, estava uma região um pouco complexa pelo gráfico de candles. E aí eu larguei a operação antes de voltar para a linha, então saí com uns poucos pontos, uns 2 pontinhos aqui. O preço veio, quase que estopa a linha que tinha dado compra aqui. Parece que ia subir. E aí o preço começou a formar uma deriva pelo gráfico de candles, dando continuidade ao movimento de baixa. Se eu não estiver enganada, deu gatilho aqui, foi nessa hora, essa parte aqui de venda de pullback para continuar caindo. O preço acabou estopando a linha. Quando voltou aqui de novo, meio-dia e 14, eu comentei que seria arriscado de pensar na compra aqui, porque estava em super tendência, dando continuidade ancorado pelas médias. E foi isso que aconteceu e não tocou na linha depois de novo. Então, 2 toques, sendo que o primeiro pagou, o segundo não daria nem para fazer parcial de 7,5. Então, não deu, não andou nem 7 pontos. Já em relação à regra de coloração do dólar, regra de coloração. A primeira cor a gente não entra. E aí trocou de cor, era 10,3, movimento das ações. Essa mudança de cor aqui não alterou depois de novo. Então, ou era essa, ou não era, né? E acabou mais do que pagando, chegou a 40 pontos. Atravessou a linha aqui, então a força vendedora hoje realmente estava muito forte. E já o índice, regra de coloração, hoje foi perigoso, porque começou um canal no início do dia, depois foi alargamento, continuou em alargamento. Deu muitos ruídos aqui, então a primeira cor a gente ignora. Deu compra, estopou, deu venda, estopou, deu compra, andou aqui uns 200 pontos, deu venda, estopou, deu compra, andou aqui uns 300 pontos e depois chegou ao topo de 400, aqui já está meu alargamento, aí deu venda. Beleza, chegou na LT do alargamento. Compra, estopou, venda, teria andado mais aqui, compra, andou, venda, estopou, compra, andou. Então, se fosse entrar todas as vezes, teria pago, teria saído no lucro. O problema é a pessoa se ela escolher só algumas das vezes e aí ficaria talvez só no loss. Então, aqui no início do dia deu ruído, compra, venda, eu teria tomado quase uns 4 stops aqui.
e talvez não teria continuado mais, sendo que depois ele começou a pagar. Depois. Já em relação ao gráfico de candles, o que a gente teve aqui hoje? Lembrando ontem, na verdade, dólar. Dólar ontem foi dia de super quarta, né? O movimento teve uma tendência nesse dia, depois travado. E aí fechou dentro de uma lateralidade que eu tinha marcado aqui, essa linha superior e essa inferior. Para lateralidade, então, bem macro. E o primeiro candle do dia já foi um candle que pegou a liquidez dessa região dessa resistência. Era uma resistência relevante. Rompeu, não conseguiu dar sequência de primeira, e aí formou o candle seguinte, não tem gatilho aqui, LS não está ativo, não tem reversão, não vejo nada. Fez um pullback na média de 20, aqui lá nas linhas teria acionado a venda já no primeiro candle, fiquei de fora, observando. Pullback agressivo, estava preenchendo os critérios, e o 10 poderia ser um candle gatilho de compra que teria um risco-retorno muito perigoso, já não ia ter tanto risco-retorno assim, para essa região desse topo aqui, só que a gente tinha que preocupar mais com o início da sombra do que o final mesmo, então era início da sombra aqui. O preço simplesmente deu o que ia e não foi, e voltou com um grande candle de rejeição. Depois desse candle aqui não voltou mais nessa região, voltou forte para baixo para anular todo o movimento de alta do primeiro candle. Aqui não era ainda a abertura das ações esse topo. A abertura das ações foi quando fechou esse candle aqui. E aí com a abertura das ações travou no início, né? Travou. E depois fez como se fosse uma troca de polaridade. Fica mais claro no gráfico limpo, porque as médias estavam sem tendência. Então desenhando aqui, com esse movimento que fez na barra 12, a gente teve uma confirmação de um topo duplo. Esse topo duplo aqui fez um pullback no rompimento e para cair e uma pré-tendência da mínima do dia. Só que com médias, olha a bagunça, média 200, então quer dizer que lá nos 60 minutos não tem tendência, está lateral. O preço foi, chegou aqui de forma esticada longe das médias, candle de exaustão aqui, vamos confirmar? Barra 20, volume alto, candle de exaustão. Deu critério para pensar em contratendência? Não. Nessa região aqui, foi a região que já estava tocando nas linhas. Deixa eu ver se estão... aqui ó, tem a linha aqui. Era a região da linha. Compra foi quando eu comprei. Só que aí o preço fez um pullback na média de 9 e deu até gatilho de venda aqui. Fiquei com call na mão de continuar a cair, porque era um gatilho de trocar a mão para venda nesse caso, que foi acionado pela barra 28, stop seria aqui, tava bonito, na hora que formou, tava bonito. E aí o preço tinha risco retorno, já que essa região aqui já poderia ter sido testada pelo 25, seria uma pré-tendência da lateralidade macro, não estopou, mas aí eu já tinha saído da operação de compra e não investido para venda. E o preço foi de novo, e chegou nessa região aqui, teve uma volatilidade nesse candle 37, tinha notícia essa hora, eu nem tava lembrando dessa notícia do PMI, o PMI teve essa volatilidade, assustou um pouco, tocou na mínima do dia de ontem, não rompeu de primeira, fez mais um pullback, agora 41 é gatilho? Poderia ser gatilho igual o 27? Vamos lá, o 27 ele tem um contexto diferente, né, porque até esse momento aqui, ignorando tudo que está acontecendo na frente, as médias estão alinhadas, é um pullback de lado aqui, bonitinho e tal. O preço depois acabou fazendo o quê? Mais um pullback andando de lado, rompeu o mínimo, teve essa volatilidade, tentou romper a mínima, não foi, está fazendo um novo pullback, então está caindo com uma tendência meio estranha já, confirmando pra gente fundo e topos, caindo em deriva. Se eu entro no 41, qual que é a certeza que eu posso ter? Não 100% certeza, né? Mas a probabilidade, na verdade, de que pelo menos essa LT vai testar. Então, o risco-retorno também apertado aqui. Porque aqui é a região que tem probabilidade de testar e voltar para cima de novo. Só que não aconteceu isso. Pegou a liquidez do fundo aqui de ontem. Próxima região de liquidez nós tínhamos só aqui embaixo. Então, rompeu esse fundozinho aqui. Rompeu os fundos de ontem, né? E pegou o movimento. Até o Titi comentou na hora se esse candle poderia ser de exaustão. Comentei que estava cedo, porque era um candle que estava próximo das médias ainda. Já isso aqui não estava.
Acabou dando continuidade, mas com candles de rejeição, indicando que é uma parada aqui, porque não estava tendo tanto fluxo assim de venda, mas também não estava tendo defesa compradora. Se for olhar para o volume, essa queda 44, 45, 46, 47 caiu, volume ruim e candle feio. Pode ser que os compradores estavam absorvendo isso aqui, mas quando começou a corrigir, pode ter chamado muita gente para comprar. Só que detalhe, nesse movimento aqui, a gente está operando contra forças vendedoras. Toda correção que está tendo, então, teve uma força vendedora, correção tranquila, força vendedora de novo. A correção não conseguiu andar, força vendedora de novo. Teve uma correção aqui, por causa de notícia eu vou até ignorar esse candle. A correção então foi assim, não conseguiu romper mais de 61 dessa penadinha, voltou a cair. E aí eu também estou tentando operar aqui, talvez contra a tendência nesse movimento que está forte de venda. Olha como que está subindo, rejeição, 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 rejeição e a média 20, que nem é a média 20 em si que está segurando, é a LT, aqui na minha cara. 53 é gatilho, eu estou em canal. Então tem que saber que não é a média 9 nem a 20 que estão realmente fortes. Então não entra aqui, nem 56. O movimento deu que talvez ia romper mínima de novo, não conseguiu nem chegar na mínima em si, começou a voltar. Aí aqui foi interessante que teve uma barra até relevante, né, pela hora do dia e diferente dessas barras aqui dessa correção inicial. Poderia estar formando o que pra gente? Opa, tá saindo do canal e tá formando pra gente um fundo duplo para romper a média 20, passar por cima dela e subir. O que a média 20 fez? 20 não foi rompida de primeira. 9 tentou passar para cima, quando passou voltou para baixo. Então já era a força da 20 aqui. E aí o movimento, tentativa de novo de romper fundo, fracassada, não conseguiu romper, voltou ao rompimento falso. Uma força compradora interessante. 9 cruzou para cima da 20 de novo, mas eu não vejo nada em relação às duas, porque começou esse zigue-zague aqui. Passou para cima, 50 já estava na cara, e que ela sim estava relevante, já tinha um tempo sem testar, e 80 também. 50 já é aproximada do preço aqui, não reagiu de primeira, tocou nela, não reagiu, tanto é que fechou um candle acima dela, até que ela reagiu aqui nesse movimento, fazendo o preço renovar a mínima. Só que detalhe, quando tem esses rompimentos aqui, já dando aí uma informação que eu já reparei, e já falei sobre isso lá nas aulas, quando a gente tem um rompimento, o rompimento não fecha com candle fugindo da mínima, tende a ser um rompimento falso. E aqui foi um candle que cutucou, voltou, fechou dentro ainda. Teve um outro exemplo aqui que aconteceu isso na hora, acho que foi... essa barra 38 aqui, ó, que ela teve volatilidade, estava com cara que ia romper essa mínima do dia anterior. Só que foi uma barra que, colocando exatamente na mínima aqui, ela nem chegou a cutucar. Então, nem teve a tentativa de rompimento. Mas o movimento estava muito forte, estava com cara que ia. E aí o candle de 5 minutos fechou antes. Aí não tem aquela visão boa para poder cair só para pegar liquidez. Travou, já era aquele movimento que de vez em quando eu falo sobre velocidade, vai romper, não vai. Então aqui a gente teve o rompimento falso, já estava tendo gap entre candles, sem volume, média sem tendência, pressionando cada vez mais próximo da mínima, rompe mínima de novo. Aqui a mínima já era para cá, já que teve esse rompimento aqui. Mas aí, novamente, rompimento falso, porque esse candle que rompeu fechou dentro ainda da linha, esse outro candle fechou um candle de rejeição, querendo voltar para a região da linha, voltou para dentro da linha, ficou aqui em torno dela, rompimento falso, e aí volta e fecha o dia aqui em torno da média de 50 com a 9,20 irrelevante. No gráfico branco, então, teve deriva, teve um outro canal, ambas figuras que tendem a ser de reversão, e a maior tendência realmente que deu aquela guinada foi no início do dia, mas de sequência vendedora eu não vi uma tão interessante aqui no início, mas eu vi essa aqui, depois caindo em canal, não vi muito dessa, e depois canalzinho mesmo, canalzinho, rompeu a lateralidade então de ontem, chegou em outra região que era de possível trava, que era essa linha que eu tinha marcado aqui, estava bem próximo de possível suporte que a gente tinha do dia 26 de janeiro, olhando pelo contrato atual.
E se for marcar em relação à projeção do primeiro candle, quais foram os alvos aqui que travou? Porque o primeiro candle foi grande. Do primeiro para baixo, 100% até deu tentativa de trava, rompido. E depois chegou a cutucar o último alvo aqui bem nos últimos minutos do dia. Coincidia com essa região desse suporte. Isso foi a mínima do dia. Coincidiu com o nível de variação? Não. A gente vê que por nível de variação a gente teve aqui um 0,5%. De primeira não segurou nele. O ajuste foi uma trava aqui no início do dia. Depois não teve outra variação. Petax, o que a gente percebe? A primeira prévia foi aqui nessa região. O preço foi buscar, porque o preço estava lá em cima, foi buscar, mas eu ainda não tenho um padrão a respeito de Petax, só comentando. E hoje, cada vez que ia caindo, a Petax caía mais. Então, a primeira estava aqui em cima, a segunda aqui embaixo, a terceira aqui embaixo. Então, estava caindo. Meio que é um padrãozinho de dias que vai ser de tendência de baixa. Pelo menos é o que eu estou reparando de Petax quando tem tendência. Então, no dólar de gatilho, aqui, foi realmente esse. Eu estava na compra, não investi a mão na venda. Até comentei, gatilho. O backzinho bom, que não estopou. Não, deixa eu ver se tinha notícia aqui próximo. Não tinha notícia. E aí o preço andou. Teve do Renko, então, e linhas, hoje dólar. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária. Mostro minha trajetória na floor de trading. Com vídeos com temas muito importantes. Eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, o que a gente tem aqui? Ontem foi a super quarta, né? O movimento já de tendência no início do dia muito forte, ficou travado e continuou a tendência no início da coletiva. Aí eu até mandei um vídeo lá nos stories, lá no grupo do Instagram, que foi uma jornalista fazer uma pergunta lá, parecendo que ela estava vendida, igual o Márcio falou. E simplesmente disparou o mercado para baixo. Lá fora também aconteceu isso. Caiu mais de 1.000 pontos aqui, devolveu boa parte do movimento e fechou aqui de forma esticada. Com as médias em tendência, pelo menos 9,20. Hoje abriu com um gapzinho de exaustão, porque o movimento fechou esticado. Média 9,20 em tendência? Sim, elas estão. Estamos em torno da média 200, que está flat. Olhando aqui para trás, que nós temos como região relevante. Temos esse fundo aqui que eu marquei ontem, que poderia ser relevante, e que é um mercado meio lateral, porque a 200 está cruzando para baixo, cruzando para cima, em relação ao preço, não tem direção ainda. Primeiro candle, um candle de força vendedora. Não fecha o gap de primeira, dá esses 3 candles vendedores, faz um pullback na 20, vou caçar a venda aqui. Não teve nem gatilho. Nem gatilho para continuar o movimento de queda. Porque se for olhar para o gap é como se fosse negociação, né? Mas é um gap, não tem aqui realmente um candle. Isso aqui é um pullback agressivo. Aí tava fazendo os critérios e faltava o candle aqui de venda pra gente pegar talvez até fechamento do gap, só que não teve. E aí 9 cruzou para cima e teve esse candle 9. Vou pensar em compra aqui, por exemplo, por 20 ter virado a tendência para cima, um dos critérios perigosos, quando o preço não está andando. Aí eu entro aqui, aí o candle seguinte fecha de venda, aí o depois de compra, depois de venda. O preço até andou, mas trollou todo o movimento aqui. E aí teve esse candle 20, rompeu o máximo. Aqui foi a abertura das ações, já tinha aberto as ações aqui. Então, quando abriu, não teve volatilidade, ficou nessa regiãozinha aqui, bem chata. Este candle 20 rompeu, teve notícia, 10h30, rompeu a máxima, rompimento falso. Candle seguinte já voltou com bear 180. Não vejo nada a ser feito. Candle 22 teve rejeição, nem chegou a testar a fundo. Aí a 9 passa para baixo, é gatilho? Não, cruzamento recente. Elas estão próximas. Lateral. 27 cutuca quase a mínima do dia, volta. Trollou. Rompeu máxima. Rompimento falso. Aqui a gente já tinha uma confirmação que poderia estar subindo em canal. Topo, topo, topo. Fundo, 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 fundo. LT. Nossa, que LT, hein? LT.
aqui, por enquanto. E aqui dos fundos. Canalzinho, que poderia ser uma bandeira de baixa, olhando pela tendência que teve no dia de ontem, né? Uma bandeira de baixa para voltar a cair. E aí teve 11h45, notícia. Tinha renovado o topo aqui. Rompimento falso. Voltou. Probabilidade de travar na LT. Nesse caso, não travou na LT. Candle grande de liquidez de quem estopou na LT, quem estopou aqui na mínima do dia e quem estava com ordem aqui no fechamento ou na mínima do fechamento do dia anterior. Estopou. Candle grande. Volume grande? Com certeza. Ó. Se não o maior volume do dia. Rompimento falso. Voltou. Quando teve esse movimento, eu já estava reparando que, além de um canal, tinha uma figura que eu amo. Uma LT aqui, LT aqui. Alargamento. Então, média sem tendência. Até fez um topo duplo aqui de continuidade, é bem feio. Voltou a cair, teve fluxo vendedor aqui essa hora. Muito forte. Não tinha nem notícia aqui para acontecer isso. E aí o movimento caiu, mas vejam, a LS nem está ativo. A LS não ativou e respeitou a LT de novo. De novo, a LT do alargamento aqui no fundo. Ó. E se eu marcar a projeção da primeira pernadinha para baixo, 100% cravado. Travou aqui, junto com esse fundo aqui atrás. E detalhe, falei ontem na revisão que esse fundo aqui e desse dia que teve a defesa aqui, olha o volume que teve. Esses dois volumes aqui. Ontem na abertura, olha o volume de defesa para não romper. E olha de novo a defesa que teve aqui nesses fundos para não deixar cair. Então, é um fundo que está tendo defesa, players aparecendo. Já estou identificando essa região aqui. E aí eu tinha marcado a linha, né? Então, a linha estava aqui. Possível suporte, mas não teve o LS ativo. Poderia ter tido, né? Porque se fosse para pensar em gatilho, tinha confluência. Onde que eu poderia entrar? Esse aqui teria estopado. Esse aqui não estopou. E aí o preço simplesmente subiu. Subiu acelerado. E chegou aqui 2 horas da tarde, não conseguiu renovar a máxima mais, travou na máxima, então não respeitou essa LT que tinha aqui, que era para romper máxima. Voltou, e aí estava até aparecendo, mas eu não gostei muito do jeito como estava acontecendo isso, nem marquei como desenho. Tinha LT aqui então, LT poderia estar formando aqui assim? Não, estava muito feio para ser diamante, muito feio, só tinha alargamento mesmo. E não marquei mais um diamante. Eu deveria ter rompido o máximo aqui. Movimento volta, média sem tendência, sem tendência, sem tendência, média 200 envolvida aqui no meio. E aí fechou, rompendo máxima, mas respeitando a LT que eu tinha comentado aqui se eu fosse marcar. Região da LT. E poderia estar formando ao longo do dia, mas não teve tempo para isso, porque aqui travou tudo. Poderia estar formando um ombro, cabeça, ombro. Okoi, invertido. Uma coisa interessante que eu reparei no dia, nenhum momento o LS ativou. Nenhum momento. O IFR ativou 60 minutos, em grande tendência aqui, também não. Então, o que indica para mim que foi um dia extremamente saudável e equilibrado entre máxima e mínima. A gente consegue ver pelo range aqui, como que ficou trabalhando no início do dia, né? Entre 660 pontos, aí depois teve um rompimento que foi de 1.180. Depois voltou para o range curto de uns 700 pontos aqui mais ou menos. Então trabalhou em equilíbrio. A gente vê que a média 20 não teve tendência realmente. O mercado ficou travado com rompimentos falsos. Rompimento falso aqui. Depois voltou para a região. E simplesmente o mercado travado. Não vi gatilho nenhum aqui no índice hoje. Já abriu. Poderia ter continuado o movimento de baixa, criado uma tendência, mas não fez isso. Então foi um mercado travado hoje. Variação 0,63. Mas boa parte do dia ficou entre 0 a 0,5%. Aqui depois, aqui embaixo, quase chegou a meio também. Faltou pouco. E é isso do índice. Já em relação à macroeconomia que a gente teve hoje, lembrando que quando saiu coletiva e juros dos Estados Unidos ontem, mercado europeu e asiático estava fechado. Então, eles iam já precificar o que teve ontem. É como se a gente estivesse no futuro e eles estivessem no passado.
Ásia, mercado asiático, índices asiáticos estavam divergentes. Tinha índice subindo, índice caindo. O principal Hang Seng estava subindo. Índices europeus no zero. Lá tinha fatores internos, a questão da decisão da taxa de juros da região, enfim, tinha coisas lá que afetaria mais lá. Os juros americanos estavam como? Caindo, e foi uma das coisas que mais teve interferência hoje no dólar aqui. Minério estava caindo, petróleo estava subindo, divergência então de commodities. S&P estava subindo e DXY estava subindo também. Então, no geral, se eu fosse ignorar os índices europeus, ok, tira eles daqui, que estava passando por uma situação focada lá. Índices asiáticos refletindo a questão de ontem, estava subindo, então com o movimento que teve na alta da coletiva e depois devolveu, mas o índice asiático Hang Seng não caiu. Minério estava caindo e índice asiático subindo, não fazia sentido. Minério poderia puxar a Vale, como realmente puxou. E petróleo poderia puxar a Petrobras, como realmente puxou e renovou máxima de novo. O S&P subindo, bom, tá ótimo. Mas DXY subindo também, com juros caindo? Então seria uma abertura estranha. A gente deveria aguardar os primeiros minutos, a abertura das ações, para ver como realmente ia reagir, porque depende muito do IFNC, né? E aí a gente vê como que ficou travado nesse dia, porque não tinha um direcional definido lá fora. Ao mesmo tempo que tinha motivo para cair, tinha motivo para subir. E o dólar estava fazendo o quê? Até a hora aqui, 10h40, o dólar já estava caindo, e o índice não subia. Não subia. Já tinha abertura das ações no início, na hora que abriu. As ações estavam como? Vale caindo, IFNC zeradinha e somente Petro subindo. Maior parte do dia foi a Petro tentando carregar o índice, não deixando o índice cair muito por causa da Vale. Então a Petro segurou muito hoje, teve briga de frente a frente com o movimento da Vale, tanto é que até o fim do dia, olha o quanto que a Petro subiu, quase 3%. E isso aqui da Vale não é páreo para o movimento da Petro como estava subindo tão forte. A questão, a definição da direção ia ser realmente o IFNC. Aí ao longo do dia o IFNC ficava no campo negativo, positivo. Aí vamos ver aqui o gráfico. No início do dia, então, teve um movimento, né, negativo, ficou negativo aqui, 13 horas da tarde, tanto é que 13 horas da tarde foi este fundo aqui, então IFNC puxou, Vale já estava caindo, aí IFNC puxa, Petro não consegue sozinha, só que foi rompimento falso aqui no IFNC, e IFNC virou para cima desde aquela hora, e a Petro também estava subindo, então Petro e IFNC juntas carregaram o índice para fechar esse movimento de alta aqui. Os DIs também negativaram, teve alguns que chegou bem próximo de 1% hoje, mas ficou entre 0,5%, e aí fechou abaixo de meio, mas negativos. E isso tende a puxar índice para cima e dólar para baixo. O dólar realmente estava caindo. A questão era o índice estar travado. O que estava acontecendo lá fora? O movimento, lembrando que ele está passando por balanços de empresa, tanto é que o S&P acaba de renovar a máxima histórica de novo, porque os últimos minutos teve aí balanço de empresas e o S&P futuro já rompeu a máxima. Lá fora nós tivemos o S&P em alta, aqui não reagiu da mesma forma no volume que teve lá, de quase 2%, mas vamos considerar 1,50, porque esse movimento final foi com o pregão fechado aqui. O DXY lá fora teve uma virada. A gente estava tendo vários candles doji. A virada no DXY foi aqui, mais ou menos meio-dia e meia. Depois foi queda a partir de 1h da tarde. O que teve 1h da tarde? Vamos ver aqui se foi notícia. 1h da tarde não tinha notícia. Se eu não estiver enganada, foi aquela possível fofoca, né? Que não foi confirmada depois. Então, deixa eu ver se o petróleo coincide com a hora. Não coincide. Então, não sei o que aconteceu para o DXY ter puxado aqui 1h da tarde, tá? Mas esse movimento aqui ajudou. E a gente teve, então, o dólar em queda hoje. Movimento bom. Os juros ajudaram, tá? Porque os juros caíram. Aqui pode ter sido isso também, que 1h puxou. Juros de curto, médio e longo prazo. Notícia hoje ajudou também. O que tinha de notícia hoje?
já na abertura, foi uma notícia positiva para o Brasil. Como assim? Deixa eu mostrar aqui. Aqui o IPP é inflação ao produtor. Lembrando, se o produtor está sofrendo com inflação, ele tende a passar para o consumidor. Se ele não está sofrendo com inflação, ele tende a reduzir talvez até o preço para o consumidor. Isso é bom para controlar a inflação. Mês passado veio esse valor que foi até revisado, veio 0,34 mensal em relação a novembro, tá? Novembro. Este daqui é em relação a dezembro. Dezembro mais um mês aí de queda. Então, bom para continuar reduzindo os juros aqui, que está com um cenário ótimo aqui, interno. Depois veio o PMI, para mim não é algo que afeta tanto, mas ok, veio bom também, porque mesmo com os juros reduzindo, PMI industrial aqui, setor de indústria, mostrando um aquecimento aqui, a gente teve um aumento, passou para cima de 50, ok, tudo bem. Aí começou, notícias dos Estados Unidos, que lá é o foco, quando irão reduzir os juros. Ontem na coletiva deu a entender que não vai ser em março e nem em maio, pode ser talvez junho. Pedidos iniciais do seguro-desemprego, estavam esperando isso daqui, veio mais, então mais gente pedindo seguro-desemprego. O que está acontecendo por ter mais gente pedindo seguro-desemprego? Qual área de emprego que está tendo mais pessoas desempregadas? Isso aqui eu não sei, mas olhando a notícia de primeira, é uma coisa boa para os dados inflacionários. Mais pessoas desempregadas significa menos inflação. Mas a gente que nós somos pessoas físicas, né? Isso aqui é ruim, porque está tendo mais gente desempregada, pra gente, né? Olhando. Depois teve aqui meio 11h45 PMI industrial, teve uma guinada, um aquecimento aqui em relação a janeiro. Isso eu acho que pode ser motivo de discussão, mas pelo menos é setor industrial, setor de serviços que é o problema. Mês passado veio como? Bem abaixo de 50, que é o termômetro, o equilíbrio é 50. Estavam esperando que viesse acima de 50 nesse mês de janeiro e veio mais acima ainda. Então, o setor industrial, que já estava sofrendo com essa questão dos juros altos, meio que mostrou um aquecimento bom, porque é o setor de serviço que está sendo um problema. E depois teve essa notícia aqui também, PMI, também industrial, que veio acima também do esperado. Depois, sem notícias relevantes aqui, então, praticamente, notícia acabou. Outra coisa que eu preciso ressaltar, fluxo hoje. Por que o índice estava tão difícil de analisar? E analisar o dólar também. Dudu mandou essas fotos aqui. Então, na parte de cima, dólar. Na parte de baixo, índice. Focar no dólar aqui. O que a gente teve? Desde o início do dia, uma coisa bem estranha, somando o cheio e o mini, estrangeiro estava comprado, sendo que teve partes aqui que quase chegou a zerar, mas não zerou. Estrangeiro comprado desde o início do dia em dólar, somando todos da lista do estrangeiro. Sendo que final do dia aumentou a mão na compra aqui. E o local vendido, movimento estranho. Mas é normal que isso aqui aconteça porque o dólar não tem muito correlação de estrangeiro e local. Quem tem mais correlação com isso é índice. Índice respeita muito mais. E como que o índice estava hoje? Olha isso aqui, que é eletrocardiograma. Início do dia, estrangeiro vendido, bem pouco. Aí ficou quase zerando. Aí cruzou com local. Local foi para venda, estrangeiro foi para compra. Passou aqui em alguns minutos, antes da abertura do à vista, estrangeiro volta para venda, local para compra. Mas olha a proximidade e próximo de zero. Então não tinha posição definida. O que estava no gráfico acontecendo? Sem direção. 10 horas mesmo com a vista não tinha direção. 0, 0, 0. Aí estrangeiro compra, mas foi o rompimento falso do índice. E o local estava dando liquidez. Aí cruza de novo. Aí depois, estrangeiro compra. Aí ficou parado. Não conseguiu renovar a máxima e criar tendência. Aí aqui por volta de meio-dia, cruzamento falso. Voltou. O estrangeiro comprou de novo. Aí tá. Ficou nesse zigue-zague até que teve mais ou menos às 13 horas, né? Que a gente viu aquele fundo lá do índice. Antes de dar esse movimento de 13 horas, quem fez a venda para cair até as 13 horas mais ou menos? Estrangeiro e local, liquidez. 13 horas, estrangeiro não vendeu mais.
Ele, pelo contrário, inverteu. O que o índice fez? Voltou tudo. E o local? Volta. Aí o gráfico, o fluxo aqui, índice, mostrando literalmente como poderia estar o gráfico. Vamos acompanhar o estrangeiro aqui, ó, só o estrangeiro. E tava assim, início do dia. Rompimento da máxima, rompimento falso. Rompimento da máxima, rompimento falso. Aí volta, testa o fundo. Aí volta de novo, fica no meio. Aí tem o rompimento. Será que vai criar tendência? Não criou, voltou. Aí teve o rompimento da máxima bem no fim do dia. Isso aqui. Nada. Nada para operar. Fluxo já falando, gritando praticamente que não tem o que fazer hoje. E aí, se a gente for olhar os dois players mais conhecidos, né, pelo índice que eu gosto de olhar, XP e UBS, que uma tende a trabalhar para a outra em pontas inversas. Uma dá liquidez e a outra tende a levar o mercado, levar o preço tende a seguir a UBS. Tende. Como que a UBS estava hoje? Vendida, parou. Aí deu 10,50. Foi ponta para compra muito rápido, que foi o movimento que teve naquele gráfico de linhas. XP deu liquidez, mas não o suficiente. XP parou de dar liquidez para ela, aí inverteu. XP foi para compra e o BS estava indo para venda, mas venda falsa. Aí ficou nesse zigue-zague. Aí, na hora das 13 horas, né, que foi o movimento da venda aqui, e o BS ajudou na agressão da venda, XP deu liquidez. Foi o fundo da UBS, ela comprou depois, o movimento subiu e o preço também do índice subiu com a virada aqui da XP e da UBS. Péssimo, péssimo. Bom é quando dá uma distância, por exemplo, aqui a XP segue dando liquidez e a UBS também. Não teve isso hoje, não teve sequência. Quando definia um lado, olha aqui, parava tudo. Parou nesse fundo, parou nesse topo. Não dava sequência. Complicado dias assim. Outra coisa que eu preciso falar. Amanhã, finalizando a semana com chave de ouro, tem payroll. E 3 notícias aí bem relevantes. Lembrando, falei no estudo semanal, 3 notícias que o melhor movimento é quando elas vêm na mesma direção. Se uma vier diferente, aí já fica divergente, o mercado fica travado, tentando interpretar e depois cria alguma direção. Ou nem cria, fica travado. Tentem pensar num cenário assim. Tudo que for ruim para a população na primeira hora, não ter emprego, não estar recebendo bem, estar desempregado, não ter vaga, no dia de hoje é bom para a questão de juros. E aí, se vier desse jeito, pensando no pior, a gente pode ter dólar para baixo e índice para cima. Só que, ultimamente, nessas notícias aqui, isso está acontecendo no primeiro minutos, 5 minutos depois devolve o movimento inteiro. Não está criando tendência muito esse tipo de notícia. Faz o movimento da primeira interpretação e depois volta. Tá acontecendo muito isso, diferente da época da pandemia, que payroll saía, era uma pancada, não voltava para trás, era candles atrás de candles, muitos pontos, mas no dia de hoje não está assim. Então, vão interpretar na visão mais ruim pra gente, pro norte-americano, na verdade, né? Ganho médio por hora, está esperando vir abaixo, né? Ou seja, estão recebendo menos por hora trabalhada. Se vier igual ou pior, é uma coisa boa para índice subir, tá? Então, isso aqui tem que vir abaixo. Abaixo. Já em relação ao payroll, que é relatório de emprego, estão esperando redução, ó. Se vier igual ou pior, é o mesmo cenário, visão ruim aqui, ótimo. Então, as duas estão na mesma direção. Agora, taxa de desemprego que causa confusão. Aqui não é taxa de empregados, é taxa de desempregados. Estão esperando um aumento em relação ao mês passado. Se vier igual ou maior, mais pessoas desempregadas, esse é o cenário para uma direção de queda do dólar, índice para cima, no primeiro momento. Não é que vou falar assim que vai criar essa tendência até o fim do dia, não. Já o outro lado é só inverter. Aqui vamos supor que ganho médio por hora suba. Vem acima do esperado. Relatório de empregos, mais vagas e taxa de desemprego para baixo. Isso aqui é um cenário que para o norte-americano está sendo bom na primeira hora, de ter mais vagas, de ter mais gente empregada e de estar recebendo mais. Só que não é bom para a questão inflacionária.
Porque uma das coisas que o Powell falou ontem é que o mercado de trabalho ainda está aquecido. Então, se vier desse jeito, é mais motivo ainda, mais gatilho para os juros continuar por mais tempo. Depois, ó, de novo esse índice do Caged aqui aparecendo. Apareceu hoje, apareceu antes de ontem, na segunda e não saiu. Então, vou ignorar. Isso aqui também eu acho que apareceu, não saiu. Então, é o payroll amanhã e depois o dia morre praticamente. Em relação ao movimento do dólar, aqui que pode acontecer, recomendo olhar o contrato ainda vigente, que está agora. Para o gráfico amanhã, regiões de interesse. Continua sendo essas regiões que eu tenho marcada. Essa daqui é uma região para ser testada. Essa daqui já foi hoje, né? Já tentou fazer o rompimento. Então, essa aqui também foi rompida. Agora, se eu tiver mais regiões, aí eu preciso abrir o WDL Foot. Vamos abrir aqui então. E ativar. Deixa eu ver se eu preciso ativar a série histórica. Ó, tá dando diferença. Aqui tem esse fundo. E na série histórica está lá embaixo. Tem proximidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar o Ctrl J. Aí o gráfico fica um zaralho, né, para analisar. Mas aí fica igual o contrato atual. Então, continua sendo essa região aqui importante mesmo. E depois essa aqui de baixo. Mas aí a gente olha pela série histórica. Não olhem sem o Ctrl J, Ctrl K. Porque essa linha aqui, olha a distância que ela está do preço, sem ativação. E ativando, qual que é a distância que ela está agora? 18 pontos. Então, tomar cuidado em relação a isso. No fim do dia acabou formando um canal, que eu mostrei aqui no desenho. Considero ainda esse canal amanhã, vamos ver se o gap vai abrir em torno dessa região. Qual média está em tendência ainda? 80 e 200. Pode ser um gap que venha abrir com exaustão. Exaustão, por exemplo, abre aqui em cima. E a depender desse gap se abrir desse jeito, pode até considerar uma exceção a respeito daquele gap que abre cruzando as médias. Ele pode ser um gap que quando volte para as médias seja um movimento que suba. Mas cuidado com a 200 aqui. E se não abrir assim, acima do 80, abrir aqui, aí a gente vai ter que esperar um rompimento para algum dos lados, alinhamento das médias de novo, porque não tem setup aqui. Sair dessa região, sair nem que seja de forma esticada. Esticou para baixo, esticou para cima. Vamos supor que já seja de baixa, pode dar reversão, hein? Porque já vai abrir esticado. Deixa eu ver se 60 minutos está sobrevendido. Acho que não. Não, 34. Eu considero a partir de 30. Tá tudo ok, 60. Diário aqui tá ok. Olha o movimento, lembrando que tá lateral. Tá com cara de um oco. E essa barra de hoje foi bem forte. Inclusive, essa barra pode, se romper o diário aqui, ela vai acionar mais força vendedora. Então, ou rompe a mínima do dia de hoje, com tendência, ou vai ficar com barra, movimento de exaustão amanhã travado. Acho difícil de chegar na... O problema que tem payroll, né? Então, esqueci. Pode sim chegar na máxima. Não duvido, payroll acontece de tudo. O índice não tem direção hoje. Se for olhar no macro, praticamente lado. Linhas ainda continuo deixando essa aqui. Pode estar formando um okoi, mas dentro desse okoi já formou um oco aqui atrás, um outro oco aqui, teve um okoi aqui atrás. É porque o mercado está praticamente travado, né? Mas, olhando no macro, tem um grande oco aqui. E aí, se a gente estudasse aprofundado ondas de Elliott, ia ser um surto. Porque muitas ondas estariam aqui no meio do caminho. Mas nós temos aqui um ombro, cabeça e possível segundo ombro se formando. Confirmação é só se chegar nesse caixote aqui. No momento atual, o preço ainda está dentro dessa região, dessa máxima, dessa mínima. O preço hoje chegou a beliscar, não, desculpa, foi ontem, na hora da coletiva, o movimento final checkmate lá, chegou a beliscar essa região dessa máxima, rompimento falso, voltou. E hoje teve toque nessa região de mínima. Então, nós estamos entre duas regiões relevantes, mas dá para operar aqui no meio. Dá para operar, desde que esteja distante da média de 200. Por exemplo, aqui começou a distanciar e criar-se um pullback com tendência. Ficar em torno de 200 acontece esses movimentos aqui, ó, travado. Então, era isso que eu tinha que ressaltar para hoje e para amanhã.